Agora vamos ouvir um pouquinho o Roberto Mota, que está conosco nesta manhã. A gente vê imagens ao vivo agora da faixa de Gaza. Há pouco mostrávamos a você imagens recuperadas. Há pouco mais bombardeios aconteceram na região. A gente não vê nesse pedacinho da imagem, para quem está nos acompanhando em vídeo, imagens desse bombardeio, mas eles não cessaram, eles continuam acontecendo em regiões mais frágeis, mais visadas aí da faixa de Gaza. Informação da nossa tarja, agora, da última hora, a ONU confirma 200 mil deslocados na faixa de Gaza. Há esse esforço, essa tentativa de levar esses grupos de palestinos para regiões menos visadas, menos vulneráveis, menos sujeitas a serem atacadas por essas investidas de Israel, e esse número de afetados, inclusive, representa agora quase 10% da população local, da população da faixa de Gaza. Agora, Roberto Mota, nas últimas entrevistas que nós fizemos, há uma preocupação de Israel com uma imagem que vai passar para o mundo com essa reação que está demonstrando a esse ataque surpresa, a essa falha da inteligência, né, como consequência dessa falha da inteligência israelense, como a gente vem destacando nesses últimos dias. Como você classifica essa investida de Israel, essa reação de Israel? E, na sua opinião, pelas informações que já vão sendo disseminadas pelo mundo, qual é a imagem que o mundo está tendo, por enquanto, dessa reação de Israel? E se isso pode mudar? Lívia, Israel está lutando pela sobrevivência, como sempre. Eu acho que essa é a preocupação principal de Israel agora, sobreviver. O que a gente está vendo é justamente o que os terroristas queriam que acontecesse, o que os fanáticos do Hamas queriam que acontecesse. Eles invadiram uma festa. Imaginem aqui no Rio de Janeiro, final de semana teve um show com milhares de jovens. Imaginem terroristas invadindo uma festa onde estão os seus filhos, sequestrando, matando, executando, abusando e fazendo coisas bárbaras. E aí registrando essas imagens e espalhando nas redes sociais. Qual é a intenção desses terroristas? Eles não estão lutando por terra, eles não estão lutando pela liberdade, eles estão provocando para conseguir a reação mais dura possível daqueles que eles consideram seus inimigos. Essa foi a intenção do Hamas. É para essas imagens aí que o Hamas cometeu os atentados, para que agora eles possam sair pelo mundo dizendo: olha o que Israel está fazendo com a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto. A gente já escutou isso. Mas os terroristas do Hamas, isso é muito importante a gente pensar, eles não sequestraram só civis israelenses. Antes disso, os terroristas do Hamas sequestraram os civis palestinos da faixa de Gaza, porque todos os moradores de Gaza são reféns do que é uma ditadura militar, a ditadura terrorista fundamentalista do Hamas. Qualquer palestino que tente se apresentar como uma alternativa para a faixa de Gaza, uma alternativa de governo, vai ser sumariamente eliminado. E aí muita gente que vive em países que estão em situação de paz, muita gente não entende isso. A gente vê muita gente bem intencionada fazendo apelo pelo fim dos conflitos. Mas isso geralmente acontece agora, quando Israel contra-ataca os terroristas. Mas o momento para discutir o fim dos conflitos é antes de lançar foguetes sobre Israel. O momento para discutir o fim dos conflitos é antes que terroristas invadam uma festa rave, executem, sequestrem e abusem de milhares de pessoas. Queria incluir na nossa conversa novamente o professor Marcos Vinícius também. Professor, antes disso tudo acontecer, nós estávamos acompanhando aqui no Brasil o noticiário vindo de Israel e uma tentativa interpretada por aqui
por parte do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que governa Israel numa coalizão já há cerca de 15 anos, com um breve intervalo, né, de tentar cercear o judiciário. Havia manifestações contra ele em Israel, depois o ataque. Para muita gente, houve falha na segurança de Israel por não perceber movimentos do Hamas e ou impedir ou diminuir a potência do que aconteceu. É claro que num primeiro momento a tendência de um país atacado é se unir em torno do seu líder, seja ele quem for, para que as coisas voltem ao normal. O senhor acha que Benjamin Netanyahu sai mais forte, sai mais fraco disso? Ele pode aproveitar isso para recuperar poder político perdido e se transformar num gestor ainda mais controlador? Ou essa fatura vai chegar para ele, professor? É uma pergunta difícil, né, de responder, porque num primeiro momento, obviamente, ele faz com que a população se una, porque foi atacada, e é natural que não haja aí nenhum vácuo de poder, que ele justamente assuma, e como tem feito, com uma resposta dura, porque, como eu falei anteriormente, ele precisa buscar dar uma lição para o Hamas e também para os países da região que possam aventar a hipótese de atacar Israel. Mas nesse sentido, existe naturalmente uma aproximação e um fortalecimento daquele que está no poder, como a gente observou até mesmo com o próprio Zelensky ali na Ucrânia, porque que tinha 20% de taxa de aprovação popular e não seria reeleito presidente em nenhuma circunstância, mas que conseguiu aí aglomerar e reunir a população ao seu redor. Então é natural que Netanyahu saia fortalecido neste processo inicial. E os questionamentos virão quanto à falha de inteligência, mas isso é uma coisa que vai ser colocada mais para o futuro. O que a gente observa é que o regime de Netanyahu também tem ali as suas peculiaridades que fazem com que ele esteja num constante cheque da opinião popular, da opinião pública israelense, porque acham que, de alguma forma, ele radicalizou um pouco mais do que deveria o governo e enfrenta ali os seus escândalos também de corrupção, que tem sido uma coisa que tem incomodado muito a atuação dele. Agora, o que nós não podemos esquecer nesse processo todo é que a forma como ele reage também está sob escrutínio de uma opinião pública internacional que, quer nós queiramos ou não, vai ver as imagens, vai pesar essas imagens e vai, com certeza, ao avaliar essa questão, entender se a reação de Israel ultrapassou ou não aquilo que poderia ser entendido como o limite do razoável. E nós não podemos esquecer que, mesmo nessa situação toda, você tem a opinião pública norte-americana, que vai também observar isso, a opinião pública europeia, e que necessariamente vai fazer com que haja também uma pressão para Netanyahu com relação à forma como ele virá agir. E um último problema, e aqui eu acho que é o mais grave que ele enfrenta, é se de fato o Hamas levar efetivamente essa questão de execução pública de civis israelenses. E aí vai ser uma situação muito difícil para o Netanyahu, se ele pretende aí pesar ainda mais a mão ou se ele vai aliviar nesse processo todo. Então, são questões difíceis para Netanyahu enfrentar nessa situação, mas a resposta inicial que ele tem dado tem justamente sido aquilo que se esperava dele nesse processo. Uma atuação mais dura no início, mas que também enfrenta aí esses problemas da opinião pública doméstica e também da opinião pública internacional. Pois bem, queria agradecer a sua participação nessas últimas horinhas aqui no Jornal da Manhã. Conversamos com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, professor Marcos Vinícius de Freitas, que sempre tão gentilmente nos atende, nos ajudando a entender esses conflitos internacionais, essas questões mundiais. Professor, muito obrigada e até a próxima. Grande prazer conversar com vocês, Sérgio. Obrigado.